Olá pessoal, tudo bem? Vamos esperar entrar um pouco mais de gente, daí a gente começa as apresentações iniciais. Que beleza, então a gente vai dar. Muito bom, então vamos lá, vamos fazer as apresentações iniciais porque já começamos com um pouquinho de atraso. Bom pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de previdenciário. E conforme a gente já noticiou na nossa live anterior, que por sinal agradeço muito a audiência que vocês nos deram, foi ótima a repercussão também, né? Com a professora Melissa do nosso lado para falar sobre temas vinculantes à reforma e aos tempos novos de pandemia, advocacia, enfim. Foi muito boa essa nossa interação. E para continuar com a qualidade, pessoal, conforme a gente noticiou na primeira vez, a gente vai fazer sempre uma alternância entre a advocacia da capital e a advocacia do interior do Paraná. Vamos prestigiar a nossa advocacia, que ela é uma das melhores do Brasil em previdenciário. Então, hoje, nós temos a grande honra de contar com a presença da doutora Edmeire Aoki Sugueta, uma excelente, uma competentíssima advogada lá de Londrina, grande região de Londrina, que tem uma advocacia muito forte em previdenciário, e ela nos vai brindar a gente aqui com o tema de planejamento previdenciário. Esse tema, como vocês sabem, colegas, esse tema agora, após a reforma, ganhou mais e mais importância na vida do advogado previdenciarista. Por quê? Porque, veja, o planejamento vai muito além de a gente pensar num benefício de curto prazo. Vocês vão ver com a doutora Edmeire como a gente pode pensar numa coisa mais macro. Previdenciário será tão somente obter benefício? Será tão somente obter o maior valor de benefício? E isso eu não vou estragar. Eu vou deixar com a professora, com a doutora Edmeire Aoki para participar. Então, vou entrar em contato e ela vai começar a falar com a gente aqui sobre esse tema. Pessoal, quem quiser deixar pergunta, questionamento, alguma coisa, pode ir registrando aqui. Conforme a gente for analisando, a gente vai passar para a doutora Edmeire responder, tá bom? Então, mais ou menos, nós temos uns 55 minutos para a gente conversar sobre isso, porque o Instagram limita em 1 hora, né? Então, vamos lá. Vou lá convidar a doutora Edmeire. Uhum. Vamos ver a doutora Edmeire. Doutora Edmeire, Doutor Alberto, tudo bem, Edmeire? E aí, irmã? graças a Deus, tudo em ordem e você? Que honra poder conversar com você e com nossos colegas hoje. A honra é toda nossa. Você sabe a admiração que eu tenho por você de longa data, né, Edmeire? Sei sim. Ela é recíproca, né? Como diz a Melissa, você é o cara. Que nada, que nada, que nada. Vocês, mulheres, é que mandam hoje em dia aqui no Previdenciário. Então, querida amiga e competentíssima Edmeire, por favor. Eu fiz uma pequena introdução do tema aqui com o pessoal. E, claro, como é uma live, né, Edmeire, a gente está mais aqui para conversar, para deixar as coisas de uma forma mais leve. Então, estamos aqui muito interessados nas nuances, no que o previdenciário, esse tema do planejamento, né, Edmeire, que todo mundo fala que o planejamento. Vamos desmistificar isso aqui. Vamos mostrar, então, quero que você mostre para os colegas até que ponto pode chegar o planejamento previdenciário. De onde começa, então, Edmei? Vamos lá. A palavra é toda Vamos. tua. Obrigada. E, ó, em primeiro lugar, quero te agradecer, Alberto, você é um irmão. Poder iniciar por Londrina, né? A nossa advocacia do interior, enfim, agradecer a ESA, né? A ESA que tanto brinda os advogados com cursos e leva tanta capacitação para os nossos colegas, né? Seja, não fica só na capital, né? Também vai por todo o interior. A gente que é do interior, né?
realiza essa advocacia interiorana, embora quem é de Londrina, você sabe, já falei isso para você, a gente se sente na capital. Nós somos a capital, uma vez nós fomos capital do café, então a gente não perde essa majestade. Então vamos lá, vamos falar sobre planejamento previdenciário. O que a gente tem que imaginar o que é planejar? Peraí, gente, que meu negocinho aqui tá caindo. O que é planejar? Quando a gente imagina, oh, eu vou planejar uma vida, vou planejar ter um filho, vou planejar um casamento. Assim também é o nosso planejamento previdenciário, que a gente vai ver, ele já começou, de todos, né? De todas as pessoas que nasceram, esse planejamento já começou. Então, o primeiro passo que a gente tem que imaginar eu faço um questionário para os meus clientes. E aí, você pode me perguntar, mas planejamento previdenciário é só para aquela pessoa que ganha, que é um empresário, que é um servidor público, que é alguém que tem um emprego, que tem um salário muito alto? Não, planejamento previdenciário é para todos. Por exemplo, eu posso pensar num planejamento previdenciário, uma pessoa que chega no escritório, que ele quer a aposentadoria dele vai ser de um salário mínimo. Só que, mas espera aí, a sua esposa contribui, ou pode ser o contrário, né? Pode ser que venha a esposa e o teu esposo contribui, não. E a tua renda é até 2 salários mínimos, então a gente pode pensar no planejamento previdenciário para essa pessoa que recebe até 2 salários mínimos, a outra pessoa da família também realizar uma contribuição, e aí a gente já entra naquela contribuição da pessoa com baixa renda. Então, nem sempre o planejamento previdenciário é só para quem ganha muito. Não, eu também posso fazer esse planejamento previdenciário para aquela pessoa que chega até o escritório e que ganha até 2 salários mínimos, que ele vai poder, pensando no futuro, ter 2 aposentadorias, não só uma, não ficar só dependendo do benefício assistencial, isso sem falar dos outros benefícios que, uma vez ele estando inserido na Previdência, ele pode ter acesso. Então, o primeiro passo que a pessoa chega no escritório, o que ela tem que fazer? Responder um questionário. Esse questionário, que também é da nossa querida Melissa Fomo, que sempre nos iluminando. Então, nós realizamos esse questionário com os clientes, onde ele vai dizer desde quando ele nasceu, onde que ele nasceu, porque a partir do momento que ele vem contando a história de vida dele, você vai saber se teve rural, se ele trabalhou em alguma atividade sem registro, essa atividade era especial? Será que ele sofreu algum acidente? Será que ele é uma pessoa com deficiência? Será que ele sofreu algum acidente e ele não requereu o auxílio acidente e de repente você já consegue ver vários benefícios num questionário, num questionário onde você vem e traz a vida inteira. Então, desde o nascimento até aonde ele quer chegar, é aonde a gente tem no questionário. Além desse questionário, os meus clientes, quando eles vêm para o planejamento previdenciário, eles têm a tarefa de casa, que eu preciso da lista dos gastos, porque às vezes a pessoa chega lá no escritório e fala, não, doutor, é impossível, eu não tenho como contribuir em nada, investir em nada. A minha aposentadoria é isso aqui, vai ter que ser isso aqui. Não, eu quero a lista dos gastos. Como assim? Eu quero que você escreva. Anote um mês. Quero todos os gastos do mês. Você quer todos os gastos do mês? Quero, todos. Onde você gasta isso, aquilo, então ele vai e faz essa lista. Pode ser que eu nem veja essa lista, entendeu? Mas na hora que ele vai fazendo essa lista, ele vai vendo onde é que tem as gordurinhas. Pode ser que tenha gorduronas, como pode ser que tenha as gordurinhas, que aí ele vai pensar no terceiro ponto, que é o propósito de vida. Porque quando a pessoa chega para fazer um planejamento previdenciário, ele tem um sonho, ele tem olha, o meu sonho é qual? Qual uma expectativa de vida?
olha, eu quero me aposentar com tantos anos, né? Eu quero, eu quero parar de trabalhar, se eu trabalho, enfim, registrado, eu quero parar de trabalhar. Se eu sou um médico, se eu sou um dentista, ó, eu quero trabalhar até tal idade. A partir dessa idade eu não quero mais. Eu falei, então, a gente tem também essa terceira análise, que é o propósito de vida. Então, quando ele chega para o planejamento previdenciário, é questionário, que eu preciso saber qual foi a vida dele inteira, laboral, e também o que aconteceu na vida dele, quais são os gastos que ele tem e as receitas, e qual é o propósito de vida dele. É a partir disso que você começa o planejamento previdenciário dele. Então, aí eu fiz a entrevista, aí eu vou ter toda a documentação dele, certo? Aí eu parto para a parte da análise. A parte da análise, primeiro, a gente vai fazer aquela análise documental. Então, eu vou ver tudo. Trabalhou? No questionário ele me falou que ele trabalhou sem registro. Então, vamos ver que documento que tem, que documento não tem. Vamos ver que NIS, vamos ver se é TPS, o que está faltando, o que não está faltando. Aí eu faço toda essa parte documental. Tem que arrumar QNIS? Não está no QNIS, não está no mundo. Né? Não, mas olha, eu recolhi, mas não aparece aqui. Não, então peraí que nós vamos dar um jeito de encontrar, não é, doutora Alberto? A gente, a gente encontra essas contribuições. Então, teve atividade rural? Não teve? Gente, esse foninho aqui tá difícil. Teve atividade rural? Não teve? Teve trabalho sem registro? Não teve? Teve benefício? Estudou em escola técnica? Né? A questão do auxílio acidente, quantas pessoas. Advogado previdenciário, não pode ver ninguém mancando, ninguém sem um dedo. Já pergunto, você recebe um auxílio? O que aconteceu? Né, com esse seu dedo, o que aconteceu com o seu braço? Mas você recebeu um benefício? Tem E que aí, ter olho e de mesmo lucro. não recebi benefício algum. Mas eu não era registrado. Ok. Mas depois você foi registrado? Fui. Opa, então eu posso pensar numa pessoa com deficiência. Então, o planejamento, eu tenho que ter uma noção muito ampla da legislação. Porque senão eu não vou conseguir identificar que benefício que essa pessoa quer. Porque pode ser que às vezes ela vem para um planejamento e sai com uma outra situação. Ou às vezes ela vem para um benefício e sai com um planejamento. Às vezes ela vem e chega, eu quero um benefício assistencial, eu quero me encostar, né, no INSS, não é assim? Uhum, uhum. Então, às vezes eu falo, não, mas espera aí, você não tem idade, a renda per capita não permite você receber um benefício assistencial. Vamos entrar no sistema? Então, no escritório a gente tem os carnezinhos do INSS, a gente compra né, de fardinho, porque a pessoa sai de lá, às vezes, contribuindo, porque a gente precisa pensar na educação previdenciária. Se eu quero um benefício, eu preciso contribuir para que eu possa ter acesso a esse benefício. Então, e daí você continua nessa análise documental. Eu era uma pessoa física, prestei depois de 2003 uma atividade para uma PJ. Você naquele questionário, você já vai analisar, você vai esmiuçar, você tem que esmiuçar mesmo, por isso que ele tem que ser o mais completo possível. Entrou com RT? Entrei, mas espera aí, você já contribuía no teto? Não, não contribuía no teto. Peraí, então vamos ver como que foram essas contribuições, o que isso vai melhorar, o que não vai. Você recebeu o benefício depois da RT? Que cálculo que foi feito? Será que a gente não tem uma revisão nesse auxílio doença que foi lá? Então, quando o cliente chega para você, você tem que passar um scanner nele, você tem que passar um pente fino. Embora a gente não goste dessa palavra, pente fino, né? Mas nós temos que analisar todas, verificar todas as possibilidades. Todas, todas, todas. Nossa, o Leandro tá aqui enchendo o saco. É que eu tenho uma vizinha, Leandro, a Camille, muito linda, que veio aqui me maquiar. Vamos lá. Então, Edmir, primeiro. Edmir, Ah, É, aproveitando um gancho, né, que eu vi um comentário aí, essas ah, correções que você fala, prévias, que são necessárias, tipo corrigir o CNIS, como você citou, é uma ah, coisa que muito se debate no cumprimento de sentença, muitas vezes. O advogado vai firme, querendo aposentar a pessoa,
crente que vai conseguir, com base num determinado valor, chega lá na execução, na hora de implantar o benefício, o INSS baseia no CNIS, e se o CNIS não tiver filtrado, deveria ter debatido essa questão no conhecimento, né? E aí já é tarde. Só vai E restar aí, fazer uma outra ação revisional, dando duplo trabalho para o advogado, sendo que o planejamento seria a forma de maximizar numa ação só, não é verdade? E é isso que você está deixando exatamente. claro como a importância da fase pré-processual, que facilita muito depois, né? Mas só um comentário. Além, além de facilitar, Alberto, a gente diminui as demandas. Você Uhum. pode resolver tudo administrativamente. Você vai lá, resolve, então você não perde tempo. Quando você entra com benefício, seu benefício vai ser concedido. Você não vai, você talvez demore um pouco até você deixar ele redondo, mas depois que você deixou todo ele completo, ele é mais rápido. Então aí eu fiz análise documental, fiz tudo. Ah, e outra coisa, além dos documentos, eu peço para trazer também a pólice de seguro. Ah, você tem seguro? Tenho. Você contribui para a previdência privada? Ah, contribuo. Para você ou para o seu filho? Ah, não, para mim eu não contribuo nada, contribuo para o meu filho. Falei, então você está pensando no futuro do seu filho, não no seu. Então, muitas vezes eu falo, não, vai parar o do teu filho e você vai voltar e vai contribuir pro INSS para você. Porque muitos clientes chegam lá e falam, não, porque eu preciso proteger o futuro do meu filho. Eu falo assim, tá, e o seu? Né? Você vai chegar antes, você vai precisar antes do teu filho. Então, vamos cortar. Vai fazer eu parar? Vou, você vai parar. E ainda bem, Alberto, que a gente mostra, quando a gente traz o parecer para eles param mesmo. Eles, né? Porque eles sabem que eles nunca tinham parado para pensar que eles vão precisar desse benefício, então eles precisam contribuir para eles e não para o filho. O filho pode contribuir depois. Você pode ter uma outra proteção. Então ele tem que trazer a pólice, e tem que trazer previdência privada, mas você contribui para a privada, ela é aberta ou ela é fechada? Boa. Ah, a Uhum. empresa contribui também? Ah, não contribui? Ah, não contribui. Teve um caso bem interessante que chegou no escritório, a pessoa não acreditava em previdência privada. E só que ela trabalhava onde tinha a empresa, tinha a contribuição também, fazia os aportes junto com ela. Eu falei, não, mas espera aí, então, se é uma previdência fechada e a empresa está te ajudando a você montar o seu colchão, a gente vai sim. Ela tinha uma previdência fora, a previdência dela estava num banco, né, fora da empresa, era uma aberta. E eu falei, não, a gente vai resgatar, porque não dá para você fazer a portabilidade, né? Porque ela estava numa aberta, eu não posso trazer para uma fechada. Então ela resgata, ela perde um pouco, perde, ou enfim, dá para fazer uma outra, né, abordagem com esse valor, mas a gente abre uma na fechada, porque daí eu tenho alguém contribuindo junto comigo, a empresa. Então, são observações, são análises, que os advogados previdenciários eles têm que estar abertos, eles têm que pensar, como diz mais uma vez nossa querida Melissa, fora da caixinha. Não dá mais para o cliente chegar no escritório e a gente só ver, ah, tá, vou fazer o cálculo, você vai se aposentar daqui tantos dias. Não dá mais. E outra, a gente precisa saber o que era a legislação anterior e como ficou após a emenda. Porque a gente não pode esquecer do tempus regit actum, que isso, para o direito previdenciário, a gente tem que saber. Então, a gente aprende, desaprende, aprende de novo. É assim que a Alzheimer não vai pegar a gente. No direito previdenciário, a gente aprende e desaprende toda hora. Então, a documental é essa. Depois que eu tô com toda a documental, eu venho para os cálculos. Aí, Alberto, que eu vou fazer os cálculos. Então, hoje, ai não, agora eu quero ir, quero trabalhar, né? Eles geralmente falam, quero mexer com o INSS, né? Que isso pra gente dói na alma, porque as pessoas pensam que é muito fácil o direito previdenciário. Não sabe o tanto que a gente tem que estudar, estudar. Quanto mais a gente estuda, a gente vê, meu Deus, eu não tinha lido isso. Como assim é desse jeito, né? Mais a gente vê que a gente precisa estudar. Nossa, Aí a gente vai para os cálculos. Primeiro cálculo que é feito para a pessoa.
um auxílio-doença. Eu não posso pensar em já fazer o cálculo para ele da aposentadoria, que é aquilo. Não, eu tenho que saber, meu filho, hoje, se você estiver jogando bola e quebrar o pé, e você precisar ficar afastado, que valor que vai ser o valor do seu benefício? Aí, lembra daquela listinha que ele me entrega, ou que ele faz, que ele vem e diz, ó, meu gasto mensal é X. Ah, Uhum. então vamos comparar? Então agora é hora de comparar. Então eu comparo o valor do auxílio-doença com o valor dos gastos dele. Bate? Nunca bate. Nunca bate. Então eu falo, ó, então nós temos que, vamos resolver isso aqui. Tem seguro? Não, não tem seguro. Não consigo ter um seguro, nada. Não consigo fazer uma reserva, né? Hoje a gente fala de reservar, tem que reservar 30, 20, 10, né? Para as caixinhas, né? Das nossas reservas. Doutora, tudo que eu ganho para pagar a conta, eu não consigo. Tá, então você vai ter que ter um dinheirinho. A tua reserva vai ser qual? Via seguro. Já que você não tem como juntar 30%, ter um valor de tantos meses de conta para você se manter com auxílio doença, então nós vamos precisar de um seguro por incapacidade. Aí a pessoa, que quanto que tá? Não posso isso, não posso aquilo. Vamos adequar ao teu. Às vezes não vai ser o valor lá, mas vai ser um valor que próximo do que ele precisa, porque ele também não tem. Eu vou adequar o valor que ele pode pagar ao valor que ele precisa. Aí a gente, por isso que daí daqui a pouco eu vou até falar. A gente trabalha multidisciplinarmente. De que forma? O planejamento previdenciário, primeiro, eu tenho que conversar com o contador da pessoa. Eu preciso saber se eu aumentar o valor do benefício da contribuição dele, se eu vou impactar no imposto de renda dele. Então, eu preciso conversar com o contador dele. Não dá para eu só fazer meu cálculo aqui e pronto. Não, eu preciso conversar com o contador. Eu preciso conversar com o corretor de seguros e falar, corretor, você tem um corretor de seguro, cliente? Tenho. Tá, vou ligar para ele. Ó, o que ele está pagando de seguro? Ele está pagando isso de seguro. Falei, você sabia que você está pagando isso de seguro? Não. Falei, então, seu seguro, eu posso dividir ele e jogar um benefício por incapacidade, não só, por exemplo, muitos deles só pagam só por acidente, acidente de avião, né? Só se eu tiver não sei aonde. Enfim, não, vamos adequar o seu seguro para a sua necessidade. Então, eu preciso falar com o corretor. Eu posso desmembrar o seguro. Porque pode ser que Uhum. aquele seguro seja, não, só. Tem doença por doenças graves? Não, meu seguro não tem. Falei, você sabia que pela nova reforma, as doenças graves, o valor do teu benefício não é mais 100%? Você vai perder um valor significativo? Então, daí por isso que você tem que fazer o cálculo do auxílio-doença para ele. E aí você casa. E também um assessor de investimento. Para que não, mas eu não posso, eu não consigo nem pagar minhas contas. Calma. A gente tem investimentos a partir de 30. Na pior das hipóteses, vai para a poupança. Você entendeu? Que não rende nada, que você está perdendo dinheiro. Mas para você aprender a guardar, a ter essa percepção de previdência, essa noção, essa educação previdenciária, vai para um fundo que tem D0, que eles falam, né? D0, D1. Por isso que você tem que ter um assessor de investimento também. Ou a pessoa tem o dele, porque a gente não é vinculado a nenhum, nem a corretor, nem a assessor, nem a contador. Você utiliza o que o cliente tem e você faz a adequação do que ele tem. E aí, voltando nos cálculos, hoje, quero montar um escritório de advocacia. O que você tem que fazer? Ter um programa de cálculo. Porque se você não tiver, não quero, vou mandar tudo para o contador. Não, mas você precisa ter um programa de cálculo para você fazer e para você saber, porque se você souber fazer, você vai saber entender onde estão os erros. Então é importante, hoje, programa de cálculo você tem que ter. E aí você vai ter que fazer o auxílio-doença, a pensão por morte
E aí, na pensão por morte, você vai falar para ele: olha, se for uma pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, é X. Se for decorrente de qualquer natureza, um acidente, esse óbito venha né, a ocorrer, é Y, né? Dr. Hermes Arraes, o professor, falou, fez uma, né, mostrou pra gente que se for decorrente de qualquer outra natureza não acidentária, ele vem para 36%. 36% da média. Então, você fica assim, né? E isso a gente tem que mostrar para ele. Ó, se for acidente de trabalho é X. Ó, se for não for decorrente de acidente de trabalho, é com isso aqui. Daí a gente volta naquela listinha do mês. Paga? Não paga. Não paga. Daí que a gente faz o cálculo da aposentadoria dele por, vamos chamar agora, né? A aposentadoria, que agora junta a idade com o tempo. E aí a gente tem que saber também nesses cálculos que ele já tem um direito adquirido, né? E o auxílio-doença a gente não pode esquecer que agora não é mais auxílio-doença, agora é benefício por incapacidade. E a aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria agora por incapacidade permanente. Então traz essa ideia de seguro, né? Já traz essa ideia do seguro. E o auxílio acidente, engraçado, Alberto, chegou uma vez no escritório para a gente fazer o planejamento, a pessoa já tinha pedido a aposentadoria. Aí a gente viu, mas peraí, você recebe auxílio acidente? Recebo. Ah, você não paga imposto de renda do auxílio acidente? Não. Nossa, você é super nova, o seu fator previdenciário é X. Olha aqui, você vai receber essa aposentadoria, vai descontar tanto de imposto de renda, e esse valor, considerando o fator previdenciário, todos esses cálculos, vai ficar menor do que o auxílio acidente. Por que que você vai se aposentar? Não, você vai ficar com auxílio acidente, você vai contribuir e aí vamos pensar numa aposentadoria lá na frente. Mas hoje o auxílio acidente é maior do que a aposentadoria. Isso é planejamento previdenciário, você vai cobrar por isso. Porque você vai fazer cálculos, você vai fazer análise. Tá vendo como, assim, Não, eu tô assim, Edmê, vou representar um pessoal que está aqui comentando. Eles falam assim, para aí. Advogado tem que saber previdência privada, que não tem, é bem diferente de previdência pública. Tem que manjar um pouquinho de direito securitário, direito civil contratual e o aspecto do direito tributário, ou seja, não é só achar a aposentadoria como a gente fala sempre, né? Planejamento vai muito além, a interdisciplinaridade é muito grande, né? muito grande e conforme você vai vendo, você vai, isso fica natural. Se você bate o olho, você já sabe, peraí, isso aqui dá, isso aqui não dá. Isso a gente fala, nós estamos falando de pessoas que têm um valor superior para investir, tem seguro e tal. A gente pode fazer o planejamento também para aquele, como eu te falei. Não, vamos entrar para o sistema, vamos contribuir. Vamos pensar num benefício por incapacidade, vamos pensar numa pensão por morte, não é? E aí vem os investimentos também. Você tem que pensar, o que é esse investimento que a pessoa está fazendo? Investimento para o regime geral. O que você contribui no INSS é um investimento? É um investimento. Quando você está no RPPS, você, Alberto, você é um servidor público. É um investimento, você está pagando. Agora tem aquela discussão, né, vou fazer opta ou não opta? Ai, meu Deus, e quem é opta? Ai, tem até o teto, depois do teto, acima do teto vai contribuir. Enfim, a gente tem que dominar tudo isso, porque os servidores estão aí e a gente tem que saber. Não, peraí, ó, se você optar, você tem até o teto, acima do teto. Mas peraí, eu só vou receber o teto? Não, você pode contribuir. Ah, não, mas eu posso contribuir fora. Aí você vai fazendo os ajustes, né, para ver o que é que eu posso. Previdência privada. Compensa eu ficar com a previdência privada? A história do filho. Não, peraí, se você está pagando pro teu filho, não dá. Você tem que pagar para você primeiro. Você tem que pagar para você primeiro, porque senão você vai precisar dele antes. E o seu marido está contribuindo, ou né, a sua esposa, então tem que contribuir também.
E tem que saber mesmo de investimento, securitário, consórcio. Ah, mas espera aí, eu só posso ter um consórcio se eu investimento? Sim, claro. Daí a gente parte naquela terceira análise, qual que era o seu sonho? Poxa, o meu sonho... o brasileiro tem dois sonhos na vida. Um é se aposentar, primeiro é ter a casa própria e o segundo é se aposentar. Não é assim, Alberta? Esses são os sonhos do brasileiro. Então, se a gente Sim. fizer um top 10, Tradicionalmente, né? Aham. é sempre assim. Então, vamos para o consórcio. Não, não posso investir, não posso aquilo. Ok, então você vai para o consórcio. Por isso que a gente tem que conversar com as pessoas que entendem de cada mercado. Porque o planejamento, ele vai impactar na vida da pessoa que nem nasceu ainda. Imagina um casal que pretende ter um filho. Esse casal que Uhum. pretende ter um filho, então eles, peraí, eu preciso de um salário maternidade? Eu vou precisar de salário maternidade? Eu vou precisar de é, todas as intercorrências decorrentes desse preparo. Então, eu preciso pensar e planejar muito bem aquilo que eu quero. Senão, eu não vou a lugar nenhum. E aí, vamos ver o que mais. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer para falar nada para vocês. E aí vocês falam assim, tá, mas como que você entrega, como que você faz para o seu cliente? Primeiro, depois que você estudou tudo aquilo, você precisa entregar um parecer para ele. Você vai entregar esse parecer, você vai ter essas consultas com ele para poder mostrar. E os cálculos também. Porque a gente é muito visual. Então, na hora que a gente vai mostrar os cálculos, então, por exemplo, ok, passamos por toda essa análise, agora vamos definir quando que você vai se aposentar. Ok, tua primeira saída é tanto. Aí, quando a gente vai fazer o cálculo, por exemplo, vamos pensar que é um contribuinte individual. Então, ele pode contribuir, ele está no salário mínimo, ele pode fazer um valor mediano, ele pode contribuir no teto. A gente vai fazer todo esse impacto, quanto que ele vai pagar, para quanto que ele vai receber, entendeu? Essa continha de pão, o que a gente faz? No próprio cálculo, você fala, ó, se você pagar nesse valor, você vai ter gasto X reais. E aí você vai receber tanto. E quanto tempo você vai recuperar esse investimento? Em X tempo. Então, essa conta é importante, porque daí sim você consegue determinar quanto que você vai investir, por quanto que você vai receber. Às vezes a gente fala, nossa, mas espera aí, não compensa essa pessoa pagar. É preferível ela jogar esse valor que ela tem a mais num investimento, ao invés de jogar aqui no INSS, para o regime geral, que não vai fazer tanta diferença considerando os novos cálculos. Uhum. Que esses novos cálculos é importantíssimo quando a gente estiver fazendo análise. Por que é importante planejamento? E saber a legislação. Imagina se você tem lá até 13/11/2019 uma contribuição, se a gente for usar a IN, teve uma contribuição no mês. O que vai acontecer, Alberto, com essa contribuição do mês? Vai valer? Vai contar. E depois de 13/11/2019, essa contribuição eu vou ter que ver. Ela é abaixo do mínimo? Então, peraí, eu vou somar? Eu vou descartar? O que eu vou fazer? Eu vou complementar? E aí nós temos prazos. Como é que vai ficar isso? Se vem para quem não está estudando, para quem não é um especialista em direito previdenciário, o que vai acontecer? Ele vai falar, não, isso aqui vai contar, e depois na frente não vai contar e já passou o prazo da complementação. Então, Uhum. aí, de novo, o planejamento previdenciário. E esse meu fone caindo. E realizamos os cálculos, entregamos o parecer. Aí, olha, vai demorar quanto tempo ainda? Vai demorar 5, 10, 20 anos. O que você pode combinar? Uma consulta por ano, para você vir e atualizar. Atualiza esses cálculos, ok? E uma consulta por ano. Aí o cliente fica com você e geralmente eles ficam, porque eles sabem, você que está planejando isso para ele, né?
Então, o que que a gente tem que pensar? O que que tem que existir para um bom planejamento previdenciário? Resumindo, Uhum. primeiro, eu preciso conhecer a vida laboral e financeira do cliente. Eu preciso saber onde ele se enquadra. Eu preciso saber onde ele está. Eu preciso saber o que aconteceu com a vida dele. Segundo, eu preciso saber a legislação previdenciária. Eu tenho que saber o que era antes. Eu tenho que saber o que vai impactar no futuro. Eu tenho que saber, eu tenho que estar atualizado. Gente, saiu até o vademécum, né? De tanta portaria, né? Tanta portaria, tanta medida provisória, medida provisória, medida provisória. Todo dia a gente só sabe medida provisória, lei mudou isso, mudou aquilo. Não, agora não é mais, agora é isso. Fora as decisões, Uhum. né? Do nosso STF, STJ. Então, nós temos que estar atualizados, porque senão corre o risco de nós realizarmos um planejamento que ele já está furado, que não vale mais. E, Entendeu? Edmir, Então, você consegue demonstrar essa importância para o cliente que te procura para se aposentar, para conseguir um benefício? Qual que é por exemplo, um índice de retorno de convencer alguém que ganha um salário mínimo ou pouco mais que o mínimo a fazer um planejamento previdenciário? Você costuma convencer eles, se tem, consegue ter a noção da importância que é planejar o futuro deles, assim? sim, quando você calcula ou quando você fala, olha, se você vier a faltar. Primeiro, sabe o que eu pergunto? Quantos anos? Porque eles falam, não, às vezes eles chegam muito, assim, já com certa idade no escritório. A primeira coisa que eu pergunto, com quantos anos seu pai faleceu? Sua mãe? Ele fala, às vezes fala, morreu jovem. Tá, mas e o seu avô? Então eu vou buscando, né? Ele fala, morreu com tanto. Então, qual a probabilidade de você viver mais do que seus pais? Tanto. Então a gente está considerando quantos anos a mais? Tanto. Então, se você começar a contribuir hoje, você já está no lucro que você vai conseguir receber um benefício. Então, por exemplo, quem ganha um salário mínimo, você não tem aonde, o que que ele vai fazer? Ele vai contribuir com 5% para outra pessoa que mora com ele. Se ele morar sozinho, aí não tem, ele vai ter que fechar, é, ver onde que tem gordura mesmo, e ele vai ter que pensar onde que ele pode economizar. Agora, se ele tem uma família, se ele é casado ou se ela é casada, ele vai poder contribuir, se a outra pessoa não contribui, com 5% e vai ter benefícios que em qualquer lugar, qualquer banco que você for, você não vai conseguir. Porque você vai Uhum. ter um benefício por incapacidade temporária, um benefício por incapacidade permanente, você vai deixar pensão por morte e ainda vai conseguir, contribuindo, ficando o tempo necessário, você vai chegar à sua aposentadoria. Então, mesmo quem ganha um salário mínimo consegue. Tem como chegar a esse planejamento, sim, porque daí você demonstra. Olha, você vai receber só um salário, você tem a possibilidade de receber dois. E aí você pergunta: sua esposa contribuiu antes de 91? Contribuiu antes de 91. Vamos ver então. Se ela contribuiu, quanto que ela contribuiu antes de 91? Ela contribuiu tanto. Quando que ela completou 60 anos? Tanto. Falou, opa, então tá faltando um ano, 2 anos só e a gente consegue um benefício para ela. Isso é planejamento, Alberto. Então, é olhar, analisar toda a família também. Por isso que eu preciso ver a família, eu preciso ver o financeiro, a vida financeira da família. Minha esposa já trabalhou. Minha esposa não trabalhou. A minha esposa tem como voltar a contribuir. Então, isso a gente consegue sim vamos chamar, baixa renda. A gente também consegue. O que mais que eu preciso para, né? Eu elenquei assim 4, né? Então a gente já falou do conhecimento da vida laboral. Eu sei que você já está correndo comigo. Financeira, a, saber a vida financeira, o Tempus Rest Acto, importantíssimo. A gente tem que saber o que aconteceu para a gente poder, principalmente agora, a questão do direito adquirido, né? Para poder saber se esse direito adquirido. A gente também precisa saber a questão, como diz o Marcelo Barroso, do nosso direito expectado, não é? Eu estava quase chegando, né? Eu estava terminando o jogo e a regra do jogo mudou. Então, peraí, então vamos alterar isso aí. Então, eu preciso saber também as regras de transição. Isso é o direito expectado.
E se a gente não dominar essas regras, regras de transição, não só as de agora, como das outras também que já ocorreram, você não consegue identificar um direito adquirido. Domínio de cálculos, que é aquilo que a gente falou. Quem não sabe fazer, não vai saber analisar. Então, você tem que saber fazer cálculo. Pode até ser que você fala, não, eu escolhi direito previdenciário, porque eu não gosto de matemática. Então, assim, primeiro, se você não gosta de matemática, sinto muito. O direito previdenciário, você mais ainda, né, Alberto? Você tá na matemática pura. Eu confiro só RPV precatória. É, engraçadinho. Então, você precisa saber analisar. Então, você tem que ter, né? Tem vários programas de cálculo aí, você tem que ter. Na pior das hipóteses, faça um curso de Excel e joga na planilha e vai lá. Se você não tem dinheiro para pagar, para bancar não vou ter acesso a isso? Não. Faça um curso de Excel, agora tem até vários cursos gratuitos. Você pode fazer um curso de Excel e montar suas próprias planilhas, enfim, né? Porque daí você consegue, não é? Daí você pode até ainda colocar o cálculo do RPPS, que a gente está aí em falta, a gente tem que fazer esse na unha mesmo, né? A gente tem que ir adaptando. Então, assim, vou montar o escritório antes da internet, programa de cálculo. Porque senão você não consegue fazer planejamento previdenciário. E hoje, a maior parte dos planejamentos previdenciários que serão solicitados para a advocacia previdenciária. Né? Porque senão a pessoa vai entrar no meu INSS, ela entra ali, não, calculou ali, puf, vou pedir, o INSS já vai me conceder, por que eu vou contratar advogado? Não é? Não, você precisa dominar os cálculos para mostrar para ele, ó, aqui está errado. Ou se você trabalhar mais 1 mês, 2 meses, melhor, você atinge os pontos. Aí o teu valor é outro. Então é esse diferencial que você tem que mostrar. E ter o contato com o contador, tem que ligar para ele, tem que fazer a continha de pão junto com ele. E assim, você tem que dominar, porque o contador vai falar, vai aumentar X%. Daí você tem que fazer as indagações, X%, tá, mas e a contribuição dele? Mas peraí, se eu aumento o Prolabore, daí eu vou aumentar o imposto dele lá, pessoa física, como é que vai ficar isso? Né? Quais são que isso impacta? Eu vou aumentar o valor, os encargos dele na pessoa jurídica? Vai aumentar. Quanto que isso vai aumentar? Isso tudo tem que ir para a ponta do lápis. Só que daí você tem que saber fazer as perguntas corretas. O corretor de seguros, por óbvio, né? E o assessor financeiro, que isso é importantíssimo, importantíssimo. Para que a gente não ensine, né, ou fale para a pessoa o investimento, porque o investimento não é o nosso métier. O nosso métier é benefício. Então, ele precisa ter alguém dessa área, mas você tem que saber. Você tem que saber fazer as perguntas corretas. Porque, às vezes, uma vez teve um corretor estava vendendo para minha cliente uma capitalização. Eu falei, mas espera aí, o que você está querendo, esse seguro aqui que você está querendo, que você está fazendo essa proposta, isso aqui não é um seguro, isso aqui é uma capitalização. Ele, não, você entendeu? Então você precisa saber o que é que você está comprando, porque senão o teu cliente é enganado. Então isso faz parte do planejamento. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que agora vamos ver as perguntas, né? Já anotei várias aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Edmei, vamos começar. Ó. Teve uma colega nossa que perguntou o seguinte: como é que o advogado consegue fazer uma medição de quanto cobrar, mais ou menos? Porque, pelo que você falou, dá uma trabalheira que não acaba mais fazer isso, né? Quanto cobrar, Edmei? Quais são os critérios que você leva em conta para cobrar? Sei lá, você consegue dar um exemplo concreto, objetivo, assim, mais ou menos? Assim? Porque assim,
Tudo vai depender, não dá pra gente falar assim, ó, porque às vezes o que eu cobro não tá dentro do que você pode cobrar, entendeu? Uhum. Mas assim, tudo você vai ter que analisar aonde você tá, o teu perfil de cliente. Então, Uhum. às vezes, você vai conseguir cobrar um salário, às vezes você não vai conseguir, às vezes você vai conseguir cobrar dois, três. Tudo vai depender do trabalho que você vai fazer. Uhum. Então, não dá para eu falar assim, ó, eu cobro tanto e você cobra tanto. Não, não dá. Porque, às vezes, como você vai cobrar um salário mínimo daquele que veio para você e só recebe um salário mínimo, mas você vai conseguir fazer um planejamento para ele? Você vai mandar ele para o CRAS. Você está no CAD único? Não tem? Tem CAD único? Não tem? Tem CRAS? Vai para o CRAS. Não, você não, ele não vai conseguir te pagar um salário mínimo. Então você vai ter que fazer uma avaliação, ter uns valores, umas tabelas para você trabalhar e cobrar. Mas dá para cobrar e as pessoas pagam e vão pagar muito mais, porque elas vão precisar desse nosso perfil, dessa nossa análise de previdência. Porque assim, por exemplo, às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas eu não vou pagar tudo isso, eu posso chegar ali no meu INSS, baixo tudo e já saio com a minha aposentadoria. Você Uhum. pode, mas você pode sair com salário mínimo e às vezes você pode sair comigo, você pode sair com o valor, né, o valor correto, É. né? A gente pode pensar, né, em aumentar o tempo, enfim. Posso pensar até, por exemplo, servidor, posso pensar nos desmembramento de CTC, o que, que eu contei, o que, que eu não contei. Então, todo esse cálculo cada um vai ter que falar. Eu não consigo falar, olha, cobra X, mas eu tenho certeza que você pode cobrar e aí vai ter que ser de acordo com a tua realidade. Tá. Dimery, outra questão. Você, quando pega uma pessoa que estava na informalidade há muitos anos e agora resolveu querer começar a contribuir para o INSS, uma pessoa lá está trabalhando faz 10 anos já na informalidade, tá? Pega uma pessoa brasileiro comum, homem médio mesmo, salário mínimo, um pouco mais que isso. Ainda vale a pena entrar no INSS com tanta regra de restrição que veio após a reforma? Porque há quem diga que o INSS não vale mais a pena. O que você diz sobre isso? Alberto, sempre vale a pena. Não trabalho, eu não trabalho para o INSS, hein? Mas sempre vale a pena. Sempre vale a pena contribuir. Por quê? Onde que você paga? No mínimo, vamos jogar lá. 1.045 vai dar 200 e pouquinho. Onde que você vai pagar 209,85, um negócio assim por mês, que você vai ter um benefício por incapacidade um, temporária, um benefício por incapacidade permanente, auxílio acidente. Imagina se foi um acidente decorrente de qualquer natureza, dependendo né, Uhum, do seu trabalho, enfim. uhum, É, pensão por morte. Isso sem falar no futuro, na sua aposentadoria mesmo. Porque às vezes a gente. O que é o problema? As pessoas, desde pequeno, o que a gente escuta? O INSS está falido. Não vou pagar para o INSS, porque no INSS não vai me dar nada. Quando eu mais precisar, ele não vai me pagar. Gente, imagina, é o maior distribuidor de renda, né? É o que salva aí muitos municípios até. Então, não, você tem que contribuir sim, tem que contribuir sim, vai lá, compra o carnezinho. Hoje você não precisa nem comprar carnezinho, você pode entrar no próprio site, emite a guia, tá até mais fácil. Você pode deixar na sua conta, débito automático. Você não consegue pagar nada? Você vai pagar no mínimo 11%. Ah, não, não vai, não vou contribuir só no mínimo. Então contribua sobre 11%. Onde que você vai conseguir ter acesso a essa quantidade de benefícios para que você possa se manter quando vierem esses riscos? O risco do quê? O risco de idade, o risco de morte, o risco de doença, de incapacidade. Então uhum. você deve sim contribuir. Todo mundo tem que contribuir. Chegou perto de mim, tem que contribuir para o INSS. Perfeito, você colocou isso aí. Edmeire, outra questão que fizeram aqui é o seguinte: perguntaram intimando você, ou enfim, né? Se você dá Ai, meu curso Jesus. de planejamento previdenciário ou se você poderia indicar referência doutrinária ou de livros. O que você diz sobre isso? Vamos lá.
Ah, então, ó, vamos fazer aí, ó. A ESA tem vários cursos, É. gente. Vamos vender o peixe da ESA. A ESA tem vários cursos que você pode. Vamos convidar a doutora Edmeire para fazer um curso pela ela. Isso. É, mas a ESA, né? Eu indicaria a ESA. A gente está aqui na casa da ESA, né? Então, eu indicaria a ESA, porque se você não souber os benefícios, você não vai conseguir fazer planejamento algum. Então, tem curso, sim. Eu acho que até pela ESA, quem faz, eu acho que é o Milvio, não é? O Noah já fez também pela ESA, enfim. É, acho que o Alberto não faz, né, Alberto? De Não, planejamento não faz. planejamento não. Não, não, não. Mas planejamento é muito gostoso trabalhar com isso, gente. Você trabalha com a vida das pessoas. Mas que a ESA aí, ó, veja aí os cursos da ESA que eu sei que tem sobre planejamento. Não, com certeza. Edmeire, mais umas coisas. E o que você diz agora, após a reforma? Você sentiu um aumento nas demandas de planejamento, de fato? Ou você acha que é igual como antes? O que você diz? Não. Tem sim, aumentaram a procura, porque as pessoas estão perdidas. E assim, o planejamento, até para aquelas pessoas que já tinham pedido a aposentadoria, a gente tem casos no escritório que as pessoas não sacaram ainda, porque, É, peraí, não uhum, saquem, porque vamos fazer esse planejamento, mesmo agora que tardio, né? A pessoa já pediu, eu falei, então não saca. Porque se você saca, ah, não, me falaram que eu posso rever depois. Não, esquece. Se, né, não, ai, mas se eu continuar contribuindo, outra coisa. Às vezes a tem pessoa fala, não, eu vou me aposentação. aposentar e vou continuar trabalhando. Daí, lembra daquela continha? Fala, ok. Só que, e se você perder esse emprego? Se você perder esse emprego, aí você não vai ter mais essa renda, esse salário. Você vai ficar só com a aposentadoria. E aí? Com essa aposentadoria, você paga aquela nossa listinha lá do começo? Não paga. Então, por isso que a gente tem que pensar. Às vezes, não é a primeira saída que a gente costuma dizer, né? Nem sempre a primeira saída é a melhor. Então, se você só vai identificar se a primeira saída é a melhor com o planejamento previdenciário. Uhum. E a demanda aumentou e vai aumentar ainda mais. Tem que estar preparado. Inclusive, hoje me mandaram uma notícia que nos últimos 10 anos foi a maior, a maior quantidade de benefícios negados. Olha que beleza! O INSS ajuda a gente. Olha que beleza, ótimo para nós. Uhum. Ó, os advogados previdenciaristas, ó, podem voltar, vamos conseguir várias ações. O Edmeire, você sabe que eu sou mais da parte do processo, né? E eu, aproveitando, eu pergunto isso para você. Muito do que você falou, a gente acaba não vendo tanto no judicial. Posso concluir, então, que o advogado que trabalha com planejamento tem que dominar processo administrativo previdenciário? Total. Total. Se ele não domina. Sabe por quê, Alberto? Você vai resolver a sua demanda, né? No administrativo. Você vai no administrativo. Então, é no administrativo que você vai resolver. Se você não dominar o processo administrativo, aí vai ficar difícil. Mas tem que dominar. E aí Aí tem você que. não tem litígio. Entendeu? E isso sem lembrando que muitas das decisões administrativas são melhores do que as do juizado. Então, temos que estar atento. Você mesmo no seu curso, né, Alberto? Você, como professor, você nos traz todas aquelas ressalvas e aqueles ensinamentos que temos que dominar o processo administrativo. Porque processo é uma coisa só, né? A gente, pelo tema 350 do STF, concessão começa no INSS. Para você poder ir na justiça, você tem que dominar o entendimento administrativo e o entendimento da justiça. E o que você falou. Infelizmente, às vezes a gente vê a justiça tratando de forma mais drástica do que o próprio INSS costuma tratar no CRPS, por exemplo, né? O que é estranho, né? A isonomia fica pela sorte, né?
E aí, que mais? E deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu só olhar Ó, uma o pessoal dica. falando Vou aí, ó. agradecer algumas presenças aqui. O nosso presidente da comissão, Leandro, esteve por aqui. A doutora Sheila Ah, de Maringá também maravilhoso. representando. Os colegas do interior estão em peso aqui, viu, Edmeire? A Ai, que lindo, Carol, o Sheila. Flávio, Ó, ó, Mariana. Sheila, O pessoal está em tem que. massa aqui. Que Não, legal. eu sempre estimulo, falo muito, porque o domínio que o previdenciário tem aí no interior do Paraná é muito forte. Até falo assim, às vezes, Edmeire, eu falo, meu Deus, tem mais processo do interior do que Curitiba. Londrina, às vezes. Eu falo, hoje eu vou olhar 50 RPVs, ok. Dá 50, 40 é do interior do Paraná. Aí você fala, nossa senhora, de onde brota tanto processo previdenciário do interior? Então a gente fala assim, não, é muito importante. A advocacia do interior, eu viajo muito, né, Edmeire, dando aula aí pelo interior, eu conheço muita gente aí. A ESA me Falou proporcionou isso. isso, graças assim. Então eu faço questão de registrar a presença forte aqui, Edmeire, é sério. A maioria esmagadora aqui é tudo colegas nossos, especialmente seu, da região de Londrina e Maringá, do Norte. Temos gente lá de Foz, Cascavel, Apucarana. Tá Rio de todo o interior bem Janeiro, você viu representado que aqui. legal? Sim. Não, e já estamos quase na parte final, já tem que encerrar, né? Falta 2 minutos para cair já. Ai, meu Então, Deus, eu tenho a minha fala final. então, Edmeire, 2 minutinhos, por favor, vamos lá. É, Sim. Olha, gente, não esqueçam que o futuro previdenciário de cada pessoa e o seu também já começou. Ó, tem Colorado ali, a Delaine, a Denise Cabral. Fiquem em casa, se cuidem e não esqueçam que todas as vidas valem a pena. Todas, todas. assina embaixo totalmente e a gente vai sair melhor de tudo isso, se Deus quiser, tem que ter esperança e a gente vai sair muito melhor do que entrou, com certeza. Bom, meus amigos, então, Deus te ouça, a Juliana, a Edmeire, Alessandra, Miquela. Nossa, agradecer tem um monte em de nome da fãs meus escola, aí. em nome da escola, agradeço bastante a tua colaboração, foi ótimo. A ideia era despertar essas nuances, esse grande campo que é o planejamento previdenciário para todos nós. Ó, o E avisando, Marcelo pessoal, pedindo um nós beijo. vamos ter uma próxima live, tá? A gente está definindo o Adriana. próximo autor, que provavelmente vai ser aqui de Curitiba e região. A gente vai tratar, talvez, o tema ou do processo administrativo ou do INSS digital. Daqui um mês, mais ou Jaque, menos, Milena, Márcio. estaremos Ó, o aqui de pessoal tá volta. pedindo um beijo. Não, imagina, é difícil. Se você esquecer de um, o pessoal fica chateado, hein? Então, peraí, Jane, Juliana, Nakayama, vou Então, tá. lendo, gente. Então Advogada é isso, pessoal. Glória, Então, ó, vou ficando Marcos, por aqui. Edmeire, um beijo para Ezequiel. você. Se cuida. Beijo, E a gente irmão. Se vamos se vendo cuida. então. Pessoal, um grande abraço a todos, um beijo para todo mundo aí, se cuida. Até a próxima aí. Vamos continuar estudando aí, porque o negócio vai longe. Vai Tchau. longe. Beijo. Renata Cassiano, Tchau. Tieme, Integrança. Milena, Angélica, Alessandra Michelato, 1, 2, 3. Cá Marcelo, Nayara. estou. Beijo, Matheus.